Olá, ser de luz, eu espero que esteja tudo muito bem com você. Se for a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se não for a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo novamente. Peço que, por gentileza, você mentalize a situação pelo qual você está passando, a resposta que você veio buscar, o direcionamento. Mentalize também a sua egrégora espiritual, seus anjos da guarda e seus mentores de luz. Que possamos fazer uma excelente leitura, que o baralho possa te dar a resposta pelo qual você veio buscar, pelo qual você veio intuído e se conectou a essa energia. Vamos lá? Baralho, qual é a mensagem que você quer transmitir para essa pessoa no dia de hoje? Sete de espadas. Você precisando dar as costas a alguma situação, mas dar as costas de modo estratégico e não de modo impulsivo. É pensar antes de agir. Mas com relação ao que exatamente? Posso estar falando sobre pessoas que precisam largar um ambiente que não fazem bem mais a ela. Principalmente mentalmente. Um ambiente que poderia ser, Rei de espadas, é isso mesmo que a gente está falando, um ambiente que deveria ser tóxico ao seu campo mental, ao seu plano mental. Mas essa mudança de ambiente, ela tem que se dar de modo estratégico, não de modo impulsivo. Então, por exemplo, se você, falando aqui sobre relações de trabalho, se você precisa mudar de um trabalho, é necessário que você tenha um plano em mente antes de simplesmente largar esse trabalho. E aqui eu posso estar falando, por exemplo, sobre um plano financeiro, porque você não sabe o prazo que você vai arrumar um outro emprego, ou você não sabe o prazo que você vai demorar para se estabilizar de novo. Então, quando você tiver de largar esse lugar, largar esse ambiente, largue de modo estratégico, pense bem. Não quer dizer que você precisa pensar bem para deixar esse lugar de lado, mas pensar bem em como largar esse lugar. Qual o melhor momento, o melhor tempo para isso? O que mais? É uma semana que a sua mente ela vai te cobrar bastante. Eu poderia falar que ela vai te perturbar bastante, mas não é uma perturbação no sentido ruim, é uma perturbação no sentido de uma cobrança boa. Sabe quando a gente se cobra bastante porque a gente deixou de fazer algo que seria bom para a gente? Por exemplo, eu preciso melhorar a minha alimentação e eu nunca melhoro. E todos os dias a minha mente me cobra isso, a minha cabeça me cobra isso. Então essa semana a sua cabeça ela vai estar te cobrando bastante com relação a algo, mas não uma cobrança no sentido ruim, uma cobrança de que já era para você ter dado início, já era para você ter feito essa transição, já era para você ter começado isso e você ainda não cobrou. É como se você estivesse dando prioridade mais ao outro lado do que prioridade a si mesmo. Carta da estrela, pedindo para que você tenha mais equilíbrio com relação a isso. Então, se você está dando mais prioridade ao outro lado, pense um pouco também com relação a você, se priorize melhor com relação a isso. E aqui eu retomo a primeira carta que fala sobre largar essa situação. Então pode ser uma situação que realmente estava te perturbando, tanto que a sua cabeça está te pedindo para que você melhore o seu próprio lado, pense mais em você. Do que a gente está falando, baralho? Deixa eu entender melhor. Pagem de copas. Já está atingindo as suas emoções. Começa atingindo o seu plano mental, o seu plano das ideias, e afeta as suas emoções. E se continuar do jeito que está, afeta o seu corpo físico. Aqui o Pagem de Copas pode estar trazendo também novos relacionamentos que chegam para você. E aí tem tudo a ver com relação à mudança de ambiente. Quando você se permite mudar de ambiente, mudar o seu modo de socialização, isso traz outras pessoas para o seu novo campo. Então traz novas emoções, traz novos momentos e novos relacionamentos. E ela veio bem embaixo da Sete de Espadas.
sobre você largar um ambiente, largar uma situação de modo estratégico. A palavra estratégia tá me vindo muito aqui quando eu olho para essa carta. Tá pedindo para você ser bastante estrategista. É tipo ser frio e calculista. Não frio e calculista no sentido ruim, mas frio e calculista de analisar bem a situação antes de tomar um passo, para que você não pise em falso. E o Rei de Espadas vem dizendo bastante sobre estratégia aqui também, né? O Rei de Espada é uma figura muito estratégica. Como vai ser a semana dessa pessoa? O que você precisa entregar para ela, baralho? O que mais? 5 de paus com 10 de ouros. O 5 de paus vem falando aqui sobre travar batalhas, enfrentar confrontos. Então, com relação a essa situação, esse momento que você está passando, você vai precisar se impor mais, se colocar mais à frente. Então, se você estava em alguma posição de ficar calado, de ficar ouvindo demais, o que as cartas estão te pedindo aqui é para que você comece a usar o seu poder de liderança, comece a se impor mais, comece a confrontar mais. Não tenha medo do confronto que pode selar a sua paz. E a palavra confronto, ela não quer dizer necessariamente uma briga em si, uma briga no sentido físico, mas confrontar no sentido de enfrentar aquele medo, enfrentar essa situação que não está te fazendo bem. E finaliza no 10 de ouros, que é um resultado benéfico a partir desse confronto que você enfrenta. É quando você pega um medo seu e você enfrenta ele, e como consequência disso é um resultado benéfico. Porque se você ficar deixando o medo tomar conta, você não tem coragem para executar, você só se diminui. E aí você se diminui, você perde a sua autenticidade, você perde a sua originalidade. Olha o resultado final como cartas positivas. A carta da estrela, o 10 de ouros, sempre no resultado final. Aqui como se fosse o início, o desenvolvimento e o resultado. É você tomando iniciativa com relação a essa situação, se impondo mais, se aponderando mais. Aqui a gente pode estar falando também sobre empoderamento. E não tem outro resultado possível a não ser coisas benéficas para você, porque você deixa o seu medo de lado e toma a coragem de se impor, de sair, de mudar de situação, de enfrentar aquela pessoa, enfrentar aquele medo. Pajem de paus. O que mais? Uma carta, por gentileza. 8 de copas, fazendo ligação ao 7 de espadas, de largar essa situação, de mudar de ambiente, de fazer uma transição. E como vai finalizar? Na sacerdotisa. Nossa, olha que engraçado. É como se quando você mudasse desse ambiente, mudasse dessa situação, tivesse coragem de enfrentar esse medo, enfrentar essa pessoa, a voz da sua intuição, ela vai falar muito mais alto. É como se você desbloqueasse um novo nível, uma nova fase na sua vida, no seu campo espiritual. É quando você tem coragem para enfrentar aquilo que você já deveria ter enfrentado, e aí a sua voz da intuição fala mais alto para você, como se você acessasse o campo espiritual mais facilmente. Por exemplo, como se os seus mentores eles te colocassem numa prova de vida, tipo numa fase, uma situação, uma prova de vida, e quando você se impõe, você vai lá e faz, mostra, faz acontecer, você desbloqueia essa fase e aí aquele negócio, como que as pessoas falam? Tipo teste de resistência, provamento, né? Como se estivesse numa prova de Deus.
E aí quando você faz isso, você realiza esse ato de tomar essa coragem e de se impor, a sua conexão espiritual ela melhora muito, porque você tem consciência, e os seus mentores eles têm a consciência de que aquilo que eles põem para você, você é capaz de fazer, você é capaz de realizar. Que nem aquela frase que o pessoal fala de Deus nunca te dá um fardo que você não consegue carregar. É mais ou menos isso. Dois de espadas, resultado final, por favor. E o 2 de espadas vem conectando com a sacerdotisa aqui. Olha como a carta do 2 de espadas, ela tá vendada. Ela tá vendada, mas ela sabe utilizar do poder da intuição dela. Ela sabe onde ela quer chegar. Então, de uma forma resumida aqui para você, pode ser uma semana que vai te desafiar, vai te colocar à prova, vai te colocar em risco, mas não em risco no sentido de perigo, em risco de quebrar padrões, quebrar crenças, enfrentar pessoas que você precisa enfrentar, enfrentar medos que você precisa enfrentar. E você só desbloqueia um novo nível, você só alcança uma nova fase na sua vida quando você toma essa coragem, toma esse impulso de enfrentar isso que você precisa enfrentar. Aqui vieram cartas falando bastante sobre estratégia, bastante sobre confronto, bastante sobre pensamento analítico. E nos resultados finais, bastante cartas sobre a prosperidade, sobre conectar-se melhor à sua intuição e à sua sabedoria espiritual, conectar-se melhor com a questão do temperamento e do equilíbrio que você precisa ter. Mas para que você alcance esse nível e essa nova fase, você precisa ter coragem de enfrentar um medo que você não quer enfrentar. E ter coragem de enfrentar esse medo, como eu disse aqui na carta do confronto, ela pode ser a questão de confronto de frente, quando você enfrenta essa pessoa e você fala com ela o que você precisa falar, como pode ser a questão de confronto de largar esse ambiente porque ele não está te fazendo bem. É você confrontar o seu medo, não necessariamente confrontar uma pessoa em si, mas confrontar o seu medo, confrontar a sua situação. E aqui a gente pode estar falando sobre deixar a situação, abandonar ela, como confrontar ela de frente caso seja uma pessoa. Apenas vai, apenas enfrente, apenas confronte o que precisa ser confrontado, porque se a espiritualidade te entregou essa situação, você tem disposição e ferramentas o suficiente para enfrentar ela. E o que a espiritualidade te pede aqui é para que você enfrente ela, utilizando principalmente o poder da sua sabedoria interior, o poder da sua intuição, acessando melhor a sua conexão interna. E com pensamento analítico e estratégico, tá? Não é para você chegar batendo em ninguém, não. É para você ser um pouco frio e calculista, saber analisar a situação e tomar a estratégia perfeita para o seu próprio bem-estar. É isso, eu espero ter ajudado vocês. Um beijo e até o próximo.